Shalom, queridos. Boa noite. Quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela sua vida, você que está conosco aqui no presencial e você que está nos acompanhando pelas mídias da nossa igreja. Quero dizer para você nesta noite que grandes coisas o Senhor já começou a fazer aqui. Amém? Eu estava em casa preparando a ministração e Deus começou a falar algo sobre a minha vida. Deus começou a falar algo para a vida de algumas pessoas que aqui estão. E na palavra que Rafael trouxe aqui, corroborou justamente com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então, quem entendeu, a palavra de Deus diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está falando ao seu coração nesta noite. Amém? A palavra que eu tenho aqui hoje é fruto do meu devocional. Eu coloquei um título, mas não sei. Devocional não se coloca título. Né? Não se coloca título. Então, eu dei um título aqui de Jesus é o fundamento sólido para andar no sobrenatural. Amém? Uma palavra bastante conhecida de todos, mas eu comecei a meditar nessa palavra. Eu fui vários dias, várias horas, e Deus foi me trazendo coisas. Deus foi me trazendo nuances a respeito dessa palavra. Diz assim, Mateus capítulo 14, de 22 ao 32. Mateus, capítulo 14. Pois é, aqui está uma palavra em que muitas vezes nós temos lido, temos ouvido, temos sido ministrados, mas tem coisas que nós precisamos estarmos percebidos. Daquilo que Deus quer falar na nossa vida, daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. E a palavra de Deus diz que, versículo 22, imediatamente após Jesus instituiu com os seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Diga, vento contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritavam de medo. Diga, gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Diga, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero neste momento, Senhor, colocar a minha vida diante de Ti
e a vida de cada pessoa que aqui está nessa noite. Pai, cada um que está aqui veio com um propósito, Senhor. Gerou-se uma expectativa no seu coração, uma expectativa do que o Senhor queria falar à sua vida, queria falar ao seu coração. Nesta noite, Pai, eu te peço que o Espírito Santo traga, meu Deus, as palavras que são necessárias para a mudança de mente, de mentalidade, para a cura, para a libertação e para a transformação de vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa passagem relata esse evento entre Jesus e seus discípulos. Talvez uma das mais ricas no que se refere ao poder sobrenatural de Deus. Imagine você num barco durante a noite. De repente, fortes ventos começam a soprar, fazendo com que as águas se tornem em grandes ondas, tirando assim a estabilidade do barco, causando medo em todos que neles estão. Certamente, se nós estivéssemos no lugar dele, sentiríamos o mesmo medo. Então, ficamos desesperados e começamos a clamar por socorro, clamar por alguma coisa, clamar por alguém, pedir ajuda, estender a mão e dizer, socorre-me. E de repente, aparece Jesus como se fosse um fantasma, caminhando sobre as águas. Isso também lhe causaria medo. Amém? O termo medo no grego, ele se refere a phobos, de onde vem a expressão fobia, que significa pânico, susto, medo, reverência. Para o ser humano, o medo pode ser considerado como um sentimento de receio em relação a uma pessoa, como aconteceu com Jesus, ou pode acontecer em qualquer situação. E uma situação, ou mesmo por um objeto. E isto é inerente à própria pessoa. Todos nós temos medo. O que atemoriza um indivíduo pode ser indiferente para outro. Amém? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa anormal. Porque raramente eu sinto medo. Raramente eu sinto medo. Então, existem pessoas, qualidade de pessoas, existem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior do que a outra, de entender as coisas, de compreender as coisas. Você quer ver um exemplo? Quando Deus chamou Moisés para subir o monte, Êxodo capítulo 3, versículos do 1 a 6, diz assim a palavra. Pode colocar aí. Aleluia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Verso 2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumido pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha? Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente e disse, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Verso 5, Deus continua a dizer, não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Verso 6, disse mais,
eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. O interessante nessa passagem da Bíblia, no versículo 2 diz que ali o anjo do Senhor se revelou a Moisés. Então, Moisés, a Bíblia não fala se Moisés se atemorizou. A Bíblia não diz que Moisés ficou com medo, mas o anjo estava lá. Algo sobrenatural estava acontecendo. No entanto, ele não se moveu de temor, de medo. O temor aqui ele fala de respeito, de reverência ao Deus Todo-Poderoso, que ele ainda não conhecia. Moisés ainda não conhecia Deus, mas sabia o que estava acontecendo naquele momento. Era algo sobrenatural, era algo surreal para a sua realidade. Mas tem uma coisa interessante aqui, que Deus me trouxe. Moisés tinha uma mente diferenciada. Moisés foi treinado pelo exército do Egito, um dos maiores e mais poderosos na sua época. Moisés foi treinado para situações difíceis, para circunstâncias difíceis. E ele trouxe isso para a sua vida. Mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem ter uma experiência com Deus, mas na primeira experiência, ele não arrefeceu do seu propósito, do seu chamado. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 19, no versículo 19, do 16 ao 20. Quer ver outra situação? A Bíblia diz que Deus mandou Moisés preparar o povo se preparar porque Deus queria ter um encontro com eles. E disse, purifique, tome banho, troque suas vestes e não tenham relações com suas mulheres, com suas esposas. Para se purificarem porque Deus queria ter um momento com eles. Deus queria ter um tempo com eles. Deus queria se revelar para eles. A Bíblia diz que Deus queria se revelar para eles. Verso 16 diz, ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. E o clamor muito forte de trombetas. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Diga, tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Verso 18. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Amém, queridos? Então veja, uma pessoa que não tinha intimidade com Deus, mas que ouviu a voz de Deus, discerniu a voz de Deus, e aquilo que Deus queria fazer em prol dele e em prol de todas as pessoas que ele havia tirado do Egito. Quem de nós não ficaríamos com medo? Você imagine uma situação como essa. Se Moisés não fosse uma pessoa treinada, ele tinha medo sim, porque era ser humano. Mas ele era treinado para isso. Ele tinha na sua mente um chamado, ele tinha um propósito, ele entendeu do seu propósito e ele queria viver aquilo. Não obstante as circunstâncias, não obstante as dificuldades, não obstante o que ele tinha que passar, os desafios que ele tinha de ter. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele creu a voz de Deus e ele temeu.
Aleluia. Ele temeu. Aleluia. Mesmo sem conhecer a Deus. Mas eu quero mostrar para você outro versículo. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 10 e 11. Ele refere-se a Adão. Adão, o homem que foi criado por Deus. Adão, que tinha comunhão com Deus. Um homem que todos os dias, ao final de tarde, Deus ia até ele, como se fosse pedir um relatório do que ele havia feito, o que tinha acontecido, quais as novidades daquele dia. Então Adão era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, que sabia quem era Deus. Mas um dia, Deus deu uma palavra para ele. Uma proibição, a única proibição. E mesmo assim, ele desobedeceu a Deus. E por ele ter desobedecido a Deus, o pecado entrou na sua vida. O pecado fragilizou aquele homem que foi criado por Deus. Aquele homem que Deus soprou nas suas narinas. Quando Deus soprou nas suas narinas, Deus colocou o DNA dele em Adão. Isso foi outra revelação que Deus me deu. Porque o DNA, o exame de DNA, antigamente se fazia com sangue. Hoje se faz com a saliva. Então, Adão recebeu de Deus o melhor que Deus tinha, que era o seu DNA. O melhor que Deus tinha, Deus soprou sobre ele, mas mesmo assim ele desobedeceu. E veja o que acontece com a desobediência. Quando nós declaramos que conhecemos a Deus, que declaramos que somos filhos de Deus, e que a gente peca, e que não se arrepende e não confessa os nossos pecados. Veja aí, verso 10. O homem declarou, Adão, ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Receio aqui quer dizer medo. Teve medo. Por essa razão me escondi. O verso 11 diz, então Deus o questionou. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Então o homem entrou em embaraço. O homem entrou em confusão mental. Porque ele havia desobedecido a Deus. Ao invés de chegar diante de Deus e confessar o seu pecado, ele tentou se justificar. E tentando se justificar, piora a situação, não só para ele, mas para os outros. Isso pode estar acontecendo na sua vida. Isso pode estar acontecendo na sua vida. De você ter pecado e você não ter ido a Deus e confessado a Deus o seu pecado e ter confessado a sua fraqueza. E isso traz consequência para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor. O medo também pode estar intimamente associado ao instinto de sobrevivência. Pode ser, pode acontecer. E muitas pessoas, hoje, por a questão de sobrevivência, ele tem medo de tentar novas coisas, ele tem medo de inovar, ele tem medo de se capacitar, ele tem medo de ir para uma faculdade, ele tem medo de investir na sua vida, pensando somente no aqui e agora. Mas na visão de Deus, Deus quer que nós conheçamos o nosso presente. Deus quer que tenhamos a visão do mundo, o que está acontecendo no nosso momento. Porque lá na frente, Deus tem um futuro para cada um de nós. Amém? Então, muitos têm medo de tentar.
entra no modo sobrevivência. Ele tem medo de fazer, ele tem medo de arriscar, ele tem medo de perder aquilo que já conquistou. E isso aconteceu com o povo de Deus. Quando Deus os tirou do Egito, através de Moisés, Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e a partir daquele momento começou a perseguir o povo. Colocou todo o seu exército para massacrar. Certamente se o exército do Egito encontra aquele povo tinha virado pó e cinza. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, Deus deu um comando. Ele disse: Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar. E cada vez mais se aproximando do Mar Vermelho. Então, ali o Mar Vermelho era o limite. Então, Moisés nos trouxesse aqui para morrermos. Ou morreríamos pelo mar afogado, ou morreríamos trucidados pelo exército do Egito. Aí Moisés vai a Deus e diz: e agora? O que é que eu faço? Deus disse: eu não disse o povo que marche, continue marchando. Continue andando. Continue caminhando. Se é para correr, corra. Se é para andar, ande. Mas não fique parado. Não fique parado. Deus quer que nós nos movemos do jeito que nós podemos, dentro das nossas condições. Então, ali estava uma limitação. Mas havia um comando. Havia um comando de Deus. O povo começou a tremer de medo. Até Moisés disse: e agora, o que é que eu faço? Deus disse: o que é que você tem na mão, Moisés? Ele disse: uma vara, toque nas águas. Moisés toca nas águas, a água se abre e o povo passa. Mesmo assim, ainda com medo, porque ali estava acontecendo algo sobrenatural. Algo sobrenatural que as pessoas não conheciam, porque também não conhecia Deus. E eles tiveram medo. Mas mesmo assim Deus se mostrou. Deus se revelou para eles, fazendo milagre. E o interessante, o que Deus me ministrou nessa hora, na hora que eu estava escrevendo esta palavra, a importância de nós termos uma mentoria. Uma mentoria que ouve a voz de Deus. Uma mentoria que conhece a Deus. Uma mentoria que paga o preço por aqueles que lhe acompanham. E o interessante de tudo isso é que nós precisamos ter confiança. O povo de Israel era um povo incrédulo. Deus disse que era um povo de dura cerviz. E você, como povo de Deus, o que é que você tem feito com a sua mente? O que é que você tem feito com a sua mente? Porque Deus, na sua palavra, Ele promete para cada um de nós. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: não temas. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz também, Josué capítulo 1, versículo 9. Diz: ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porque Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém, queridos? Aleluia. Oh, Deus trouxe essa palavra para você nesta noite. Para ativar a sua mente. Para tirar da sua mente o estresse que tem lhe perturbado. Lhe tem causado embaraço.
tem roubado a sua paz, tem roubado a sua fé, tem roubado a sua alegria, tem roubado a sua esperança e tem feito de você um simples mortal. Deus não quer que sejamos um simples mortal. Deus quer que nós operemos o sobrenatural, ainda no natural, aqui na terra, para que possamos receber tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Cenário de incredulidade, cenário de falta de fé, cenário de medo, é o que nós vimos no versículo de Mateus capítulo 14 que nós lemos. E esse era o cenário que a Bíblia relata naquele momento em que eles estavam no barco. Porém, Pedro, ao ver que era Jesus atendendo ao pedido de socorro, resolve testá-lo, dizendo: Pedro tenta testar Jesus. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Pedro tinha um temperamento, creio que sanguíneo e colérico. Não sei se esse é o seu temperamento. Ou melancólico, ou fleumático. Mas Pedro era sanguíneo, né? Sanguíneo hemorrágico. Então Pedro tenta testar Jesus, dizendo: se é o Senhor mesmo, diga que eu vá ao seu encontro, andando sobre as águas. E Jesus disse: então venha. Então venha. Querido, se você age por um impulso, muitas vezes Deus não vai impedir de você fazer as coisas. Se você age por você mesmo, pela sua vontade, sem consultar o seu mentor, sem consultar aquele que pode te dar uma luz, que pode te dar uma palavra de fé, de motivação, você pode cair numa situação como essa. Então Jesus disse: venha. Pedro agiu pelo impulso, ele não creu realmente que ele iria andar pelas águas. E isso é sobrenatural, porque a gente não conhece outra história de alguém que andou sobre as águas. Mas pelo impulso Jesus permitiu e disse: venha. O detalhe aqui é que Pedro andou apenas alguns passos. E quando percebe o vento forte e consequentemente o risco que ele estava correndo, começou a afundar. Então logo Jesus o advertiu dizendo, como está escrito no verso 31 que nós lemos: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então, queridos, naquele momento, se Pedro tivesse seguido em frente, dado outros passos em direção ao Senhor Jesus Cristo, certamente ele chegaria até ele. Ele teria ido e teria voltado. O que é que isso quer dizer conosco? Isso traz uma lição para as nossas vidas. Nós que somos pais, que temos filhos pequenos, e aqueles pequeninhos que estão começando a dar os primeiros passos. Aquela criança não tem um entendimento, mas ela confia no pai. Ela crê que se ela der uns passos na direção dele, vai chegar aonde ele está e ali estará seguro. O que é que o pai faz? Pega aquela criança, levanta e fica brincando. Então aquilo é uma maravilha para ela. Ela não tem um entendimento, mas ela olha uma figura que representa a segurança. Representa a segurança. Representa aquele que tem o poder, porque Pedro viu, Pedro assistiu o que Jesus Cristo já tinha feito. Mas naquele momento, era um momento dele. Era um momento especial para ele, para ficar registrado na história como ficou. De algo sobrenatural, mas de um fracasso de um homem que permitiu que o medo tomasse conta da sua mente, que dominasse o seu interior, que fizesse com que ele se sentisse desmobilizado da sua cognição, por conta do medo. Eu não sei o que Deus está falando para você nesta noite, não sei o que Deus está falando para você que está aqui, nesse auditório,
Não sei o que Deus está falando para você que está em casa, que está assistindo a este culto, ou que vai estar reprisando, eu não sei. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Não tire os olhos daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Então, quando Deus der uma palavra para você, quando Jesus Cristo falar para você, não duvide. Aprenda a conhecer, discernir a voz do seu Senhor. Aprenda a discernir a voz do seu mentor, daquele que está sobre a sua vida. Aquele que está prostrado todos os dias, intercedendo por você. Como vemos, o problema aqui não era medo, e sim a falta de fé de Pedro. A fé que Pedro não tinha. E ele agiu simplesmente por impulso. Jesus olhou para Pedro e não viu medo em Pedro. Ele viu a falta de fé. O que Jesus tem visto em você? É medo? Medo de buscar a Deus? Medo de dar um passo mais à frente? Rumo ao seu propósito, ao seu chamado? Aquilo que Ele tem para a sua vida? Esse texto traz a lição de que, ao ouvirmos a voz do Senhor, não devemos desviar a nossa atenção para mais nada. Deixe o vento soprar, deixe as ondas levantar, deixe a terra tremer, mas siga na direção daquele que te chamou. Aleluia! Glória a Deus! Devemos apenas olhar firmemente e confiante para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedro desviou sua atenção enquanto caminhava ao encontro de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e para as ondas. Ele olhou para o seu desafio. Olhou para o seu desafio, saiu do foco. Tirou a atenção daquilo que era mais importante. Queridos irmãos, quantos de nós temos feito isso? Deixamos que os nossos problemas nos tirem do foco daquilo que é o nosso objetivo. Sair do foco é permitir que a ansiedade, que a depressão domine a sua mente. E quando damos lugar à ansiedade, nos perdemos nos nossos próprios entendimentos. Daí começa a aparecer as frustrações, as murmurações, o desespero. E quando você pensa que está firme, os problemas já são maiores do que você pensa. São maiores do que você imagina. Porque o tamanho do problema, quem dá somos nós. O problema está estabelecido. Entendeu? Compreendeu que está ali? Então, é hora de você agir. É hora de você se posicionar. É hora de você não deixar que os problemas dominem a sua mente. Quem tem o governo da sua mente? É você ou os problemas? Daí nós começa a aparecer as frustrações, as murmurações e o desespero. E quando você pensa que está firme na sua posição, na sua condição de crente, de servo de Deus, de filho de Deus, as coisas já desandaram. Salmos 41, no verso 1, diz para nós nesta noite. Deus diz para nós que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente nas horas da tribulação. Quantos creem nessa palavra? O problema é que muitas pessoas são desprovidas da palavra de Deus. Diz que ama Deus, mas não conhece quem é Deus. Diz que ouviu a voz de Deus, mas não discerniu que era a voz de Deus. Era a voz da sua mente, era a voz do seu coração.
Era a voz daquilo que você queria ouvir? O problema, queridos, é que nós precisamos discernir a voz do nosso Deus, para que nós não entremos em confusão. Deixar de ouvir a voz de Deus prejudica a nossa cognição. Por isso que cientistas dizem que a leitura da palavra e a oração, ela trabalha, ela opera, ela faz maravilhas na nossa cognição. Você quer tomar uma decisão mais sábia na sua vida? Quantos querem tomar uma decisão mais sábia na sua vida? Pare de ficar agindo e tomando decisões sozinhos. Ore, peça a direção de Deus. Isso vai aumentar a sua fé, a sua capacidade de raciocínio. E você estará mais forte. Você se tornará mais poderoso, porque é o poder de Deus que opera em nós, que faz com que façamos coisas sobrenaturais. Decisões precipitadas podem te trazer resultados indesejados. E resultados indesejados podem te trazer frustrações inesperadas. Eu não sei para quem Deus está direcionando essa palavra, mas alguém que está aqui, ou alguém que está me assistindo, preste atenção no que Deus fala para você nesta noite. Decisões precipitadas podem te trazer muitos resultados indesejados. E resultados indesejados podem te trazer frustrações inesperadas. Se tem algo que você precisa fazer urgente, é cuidar da sua mente. Diga: Deus, eu preciso cuidar da minha mente. E cuidar da nossa mente é cuidar da sua visão, porque elas são o de mais importantes depois da nossa salvação. Cuidar da nossa mente é tão importante, ou uma das coisas mais importantes, igual a nós cuidarmos da nossa salvação. Porque a nossa mente é o centro das nossas emoções, positivas ou negativas, depende da vazão que você der, aquilo que chegar até você, ou o problema que você está vivenciando naquele momento. Você pode até ser salvo, mesmo estando com a mente perturbada, porque existe uma palavra de Deus que diz que nem os loucos errarão o caminho. Amém? Hoje é o dia que Deus quer que você restaure a sua visão para dar passos mais assertivos em direção aos seus objetivos. Sejam quais forem, mas com fundamento naquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e ressurreto, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia! Os problemas que você tem enfrentado, as tempestades, as incertezas da sua vida, tem feito você clamar por Jesus da forma correta? Tem feito você clamar de forma assertiva? Confiando naquele que pode ser o Senhor da tua vida? O que pode resolver todos os seus problemas? Então esteja sempre alerta, porque a qualquer sinal da sua presença, você precisa crer. Não duvide, seja confiante com Ele. Mesmo que algo venha a dar errado, e a sua fé não for suficiente para viver o sobrenatural de Deus, não se preocupe. Deus está falando nesta noite, não se preocupe, porque como está escrito, Ele não permite que afundemos também. Amém? Glória a Deus. A sua mão poderosa nos tirará da aflição. A mão do Senhor nos socorrerá. Você pode crer nisso nesta noite? Ele não nos desamparará. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Seja grato ao Senhor no dia de hoje, pela sua palavra, pelo que você já começou a ouvir de Deus desde o louvor até agora. Seja grato ao Senhor nesta noite, porque é a palavra de Deus que nos orienta, ela nos ensina, é ela que nos corrige e nos dá a direção correta para andarmos em passos firmes na direção das nossas conquistas. Amém? Seja grato ao Senhor, não por aquilo que Ele já fez, pelo que você já conquistou, ou pelo que ainda fará, mas exalta em todo o tempo pelo que o Senhor é em sua vida. Dê um aplauso a Ele nessa noite. Seja grato ao Senhor pelo seu amor, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas fraquezas, mesmo não sendo merecedores de nada. Mas tem uma coisa muito importante: Ele nos amou primeiro. Aleluia! Quero colocar a sua vida neste momento e a sua necessidade diante do altar de Deus neste momento. Você está enfrentando dificuldades? Deus me disse que tem pessoas que estão passando grandes lutas. Estão passando grandes lutas, dificuldades, tribulações, tempestades na sua casa, na sua família. E que clama por uma intervenção divina. Ainda que seja preciso andar sobre as águas, elas não vão te afogar. Creia que o Senhor é contigo, aonde você estiver. Que nesse tempo você possa ter a fé e ousadia para mover-se no sobrenatural, assim como fez Pedro, assim como Pedro teve quando começou a dar os primeiros passos sobre as águas, mesmo sem o entendimento de quem realmente era Jesus, mas ele moveu-se na direção correta. Faça como Pedro nesta noite. Seja o primeiro a dar um passo de fé na direção que mudará a história da sua vida, que mudará a situação da sua casa. Você está desempregado, irmão? Deus vai abrir uma porta de emprego para você. É saúde que você está necessitando. Jesus está te curando nesta noite. Rafael trouxe uma palavra aqui, que esta era uma noite de cura, era uma noite de milagre. Eu estou corroborando com você nessa noite e com ele, de que esta é uma noite de cura, é uma noite de milagres, é uma noite de libertação. Então receba libertação na sua vida nesta noite. Deus abre porta para você nesta noite. E diz a palavra do Senhor, que porta que Ele abre, ninguém fecha. Oh, Ramanabra, Suri, canta, Ramanai. Oh, eu não sei o que você está passando nesta noite. Não sei o que você está passando no seu casamento. Mas Deus mandou falar no seu casamento. Alabasuri, canta, Ramanai. Se você está passando algum problema, alguma dificuldade, quero dizer para você, irmão, nesta noite, que o Senhor é especialista em restaurar casamentos falidos, que foram realizados fora da vontade de Deus. Você casou para dar satisfação à sua família ou à sociedade, e hoje está passando por problemas, por dificuldade. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, no maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de tirar os pés do chão, meu irmão. É tempo de caminhar no Espírito, crendo que Ele vai te sustentar com a destra da sua justiça. Deus quer que andemos em águas mais profundas com Ele. Quantos querem andar em águas mais profundas com o Senhor nesta noite?
Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 47. O Ramanabassuri Cantaramanaias. Xaramanabra-suri Cantaramanaia. Xuranabababas. O Ranamabassuri Cantaramanaia. Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 4 e 5 diz assim: o Senhor diz nesta noite, de novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava no joelho. Lembra que Pedro deu pequenos passos? Preste atenção nesta palavra. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. E você já achou que estava difícil. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura ou nos lombros. Está ficando difícil? Versículo 5 diz: ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água subia muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. É aonde Deus quer te levar. Deus quer te levar, queridos, a águas mais profundas. Não dá apenas pequenos passos como fez Pedro e tremeu e arrefeceu da sua fé. Por isso que os discípulos diziam com Jesus, estavam lá com Jesus e diziam: Senhor, acrescenta-nos a fé. Quantos querem a sua fé acrescentada nesta noite? Aleluia. Vai existir desafios, vai existir dificuldades. Você pode entrar num deserto. E eu sei o que é deserto, porque eu passei, eu atravessei um deserto. A minha esposa que está ali também atravessou um deserto. E eu disse para ela: se prepare, mas eu vou estar com você. E aquele que pode todas as coisas também estará conosco. Aleluia. Oh, aquele que pode todas as coisas é o que está conosco. Deus está nos chamando nesta noite para darmos passos mais largos e mais profundos na direção do nosso chamado, na direção do nosso propósito, sem olhar para dificuldades, sem olhar para as circunstâncias, para vencermos as debilidades da nossa alma, para vencermos as nossas fraquezas. Todos nós somos fracos, mas se nós nos tornarmos um com Cristo, Ele vai nos fortalecer em tudo aquilo que nós necessitamos, queridos, em nome de Jesus. Isaías 43, verso 2 e 5. Aqui está na linguagem de hoje. Ele diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quantos creem nisso? E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não a queimarão, porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, estarei contigo. Deus diz para alguém nesta noite: não é o que você é, não é o que você tem, que vai te dar sustentação na sua caminhada. O apóstolo acabou de falar aqui que muitos ricos não estão deixando herança para os filhos dos seus filhos, né? Então Deus está falando nesta noite que não é o que você é, que não é o que você tem que vai te dar sustentação. O que vai te dar sustentação é a mão do Senhor estendida na sua direção. Aleluia. Repita comigo nessa noite: Jesus, Ele é o meu fundamento, e em outro fundamento eu afundarei. Qual é o fundamento que você quer para você nesta noite? Você que ainda não conhece a Jesus,
Ou você que já deu um passo para Jesus, mas não tem a fé que move o sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida nesta noite. Porque quando eu me converti, há uns anos atrás, eu disse para Deus: Senhor, o que está escrito na tua palavra, eu quero para a minha vida. Eu quero viver cada coisa que o Senhor escreveu na sua palavra, eu quero viver para a minha vida. E a primeira coisa que eu quero é o batismo com o Espírito Santo. Oh, Rabaxaramanai. E Ele me deu, Ele me presenteou com o batismo com o Espírito Santo. Eu estando numa igreja tradicional, queridos. Aleluia, meu nome é José, aquele que acrescenta. O que eu recebi de Deus, eu derramei sobre a sua vida. O que eu recebi de Deus, eu derramei sobre a vida de Mateus. E por eu ter derramado na vida de Mateus, Deus me encheu da sua graça, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Aleluia! Que você possa seguir firme na direção do Senhor, crendo no seu poder e no poder da sua palavra. Que nada nem ninguém lhe desvie ou lhe distraia do seu propósito, do chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? E você sabe o que Deus tem para você, porque você está adiando. Você que está em casa, você sabe o que Deus tem para a sua vida. Você conhece o seu chamado. Deus já falou com você, e você está adiando. Você sabe. Se você é fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Seja achado como servo bom e fiel, porque senão até o que tu tens lhe será tirado. Dons são presentes de Deus. Se você não usa o presente que Deus lhe deu, ele passa para outro. E se você não quer receber, eu quero. Amém, irmãos? Amém. Se você não quer receber, eu quero. Oh, aleluia. Tire os olhos das fraquezas, da incapacidade, e olhe somente para Jesus. O que tu estás desejando, queridos, não vai vir de homem. Vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há empecilho e nem há embaraço. E se você estiver se sentindo nesta noite como Pedro, com a sua fé afundando, saiba que Jesus está com a sua mão estendida na sua direção e não permitirá que você venha perecer, não permitirá que você venha cair. E se você cair, Ele vai te levantar, porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Portanto, levanta a tua cabeça, olha para o alto, olha para Deus, olha para aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Que você sinta as mãos de Jesus lhe sustentando, tirando o medo e tornando o seu choro, a sua tristeza em alegria nesta noite. Deus é especialista em transformar tragédias em bênção. Quantos creem nessa palavra? Creia nesta palavra, creia no Senhor e na força do seu poder. Creia na sua misericórdia. Creia no nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, queridos? E já caminhando para o final. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, de 24 a 27, diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio,
que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Quantos estão com seu alicerce na rocha do Senhor? Versículo 26 diz: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Aleluia. Deus tem bênção para a sua vida nesta noite, querido. Deus quer fazer de você uma pessoa diferente. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher de fé, para mover-se no sobrenatural, ainda aqui no natural. Não importa se as pessoas creiam ou não, mas você precisa crer primeiro. Você precisa crer primeiro daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus quer mudar a história da sua vida nesta noite. No verso 32 de Mateus 14 que nós lemos, diz: assim que entraram no barco, assim que Pedro e Jesus entraram no barco, o vento cessou. Eu não sei qual a tempestade que você está passando, mas nessa noite Jesus está convidando você. Ele está dizendo para você: eu quero entrar no seu barco. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua família. Eu quero entrar no seu negócio, no seu escritório, no seu comércio. Você que é autônomo, Jesus quer entrar no barco da sua vida e quer fazer você prosperar. Oh, aleluia. Nesse momento, queridos, quero convidar você a colocar Jesus no barco da sua vida. Quando liberamos o nome de Jesus, o Espírito Santo dará poder às palavras para que se cumpra a sua vontade. E para que a vontade dele seja cumprida na sua vida, requer apenas fé para expirar o que recebemos do seu sopro, a sua presença. E quando recebemos o sopro do Espírito Santo, nos sentimos empoderados, tornamos-nos mais confiantes para liberar o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Quanto mais liberamos o reino de Deus, mais seremos capazes de viver uma vida naturalmente sobrenatural. Eu quero orar por você nesta noite. Cada vez que a minha fé fique de pé. Provada, quero que você faça dessa música, me dás a chance da letra dessa música, a oração da sua vida. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ondas de amor vou ver no sobrenatural, vou lutar
e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, Ramanabassori Candarababas. Rei de Rabassora Lababas. É provada, tu me dás a chance de crescer. Essa é a sua chance. Deus está entregando uma nova chance a pessoas nesse lugar. Deus está levantando uma geração poderosa, uma geração de homens e mulheres de fé para mover-se no sobrenatural. Portanto, receba nesta noite o sopro do Espírito Santo e haja em fé na sua casa, na sua família, no seu negócio, aonde você estiver. O poder de Deus estará contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Oh, aleluia! Creia, querido, no poder de Deus nesta noite. Não importa a situação que você está vivendo nesta noite. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Chora, lava, lava, não permita que as dificuldades, que as tempestades tire você da rota a qual o Senhor colocou na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O negócio não deu certo, faliu. Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Ficou difícil, tente outra vez. Caiu, levante-se de novo. É saúde que você quer? É saúde que você quer? O Deus que cura, que sara, que liberta está aqui nesta noite. E Ele está chamando você para romper em fé. Romper em fé. Para que as pessoas saibam quem somos nós. Povo de Deus. Povo que crê. Povo que não apenas crê, mas faz. Mas age de acordo com os princípios da palavra. Deus quer fazer algo grandioso na vida das pessoas que aqui estão nessa noite, os que estão nos assistindo. Apenas Ele quer, Ele deseja no seu coração que você creia. Que você creia. Oh, aleluia. Nesta noite o Senhor também quer salvar vidas. Deus quer transformar vidas. Deus quer fazer do simples ser humano filho. Filho de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa dar o primeiro passo. Dê um passo para Jesus, assim como Pedro fez. Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele está com as suas mãos estendidas para te sustentar, para te carregar. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele quer mudar. Ele quer transformar. Ele quer renovar. Ele quer fazer tudo novo. Vai quebrar o vaso e fazer um vaso novo.
Amém? Põe a mão no seu coração. Todos. Você também que está em casa, põe a mão no seu coração. Esta palavra nesta noite também é para você. Deus está chamando você para romper em fé. E para você romper em fé, você precisa dar o primeiro passo para Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo nesta noite. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu preciso que Tu faças algo diferente na minha vida. Por isso hoje eu quero dar o meu passo de fé e te aceitar e te receber como meu Senhor e como meu Salvador, para romper em fé. Neste momento eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida e vida em abundância. Neste momento eu declaro que eu sou discípulo de Jesus. Renuncio o mundo, o pecado, com as suas maldições, e me torno filho de Deus. Pai, eu te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa romper em fé juntamente contigo. Amém. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Alguém nesta noite que está aqui neste lugar, que precisa, que confessa ou confirma esta palavra de que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Alguém nesta noite? Alguém que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor? Ou até aquele que um dia confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que pela sua falta de fé esqueceu da promessa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que Deus não esqueceu de você, e Ele não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. Alguém nesta noite? Se não, dos que estão aqui, que Deus abençoe a sua vida. E você que está em casa, que renovou a sua aliança com Deus, entre em contato conosco. Temos as nossas mídias. Você pode dizer: eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu dei um passo de fé. Eu precisava, dê o seu testemunho. Eu precisava desta palavra, da palavra que foi liberada nesta noite. Eu precisava dar um passo para Jesus. Então entre em contato conosco. Entre nas nossas mídias. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Eterno de Israel vos faça 1000 vezes mais numerosos, poderosos, homens e mulheres para romper em fé. Que o Eterno de Israel derrame bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tenhamos todos uma semana de excelência e vamos romper em fé. Rei Charabassura Lamanababas. Chora Lamanabassuricanda.